Maravilha! Glória a Deus. Vamos ler uma palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Está na mão, sim ou não? O verso 7. Andamos por fé e não por vista. Toda a igreja repetindo o verso 7, vamos lá? Andamos por fé e não por vista. Vamos lá de novo? Fecha os olhos agora, vai de novo. Andamos por fé e não por vista. De novo, olhos fechados, vamos lá? Só você e Deus agora aí, no seu tempo, vai. Fala, andamos por fé aí, do jeito que você quiser, vai. A hora que você quiser, vá. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra, curando, sarando, abençoando, dando vitória, fazendo com que a irmã e o irmão levante a cabeça, siga em frente pela fé, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis sentar. Meus queridos e amados, andamos por fé. Andamos por fé. O crente anda pela fé. O crente anda por fé. A fé é a certeza daquilo que você está aguardando, está esperando. O crente anda pela fé. Então preste atenção nessa mensagem simples que Deus tem colocado no nosso coração. A fé, ela não pode ser apenas contemplativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção no que é. A fé não pode ser só contemplativa. O que é isso? Aquela coisa assim, ó. Nossa, Deus é bom. Que maravilha. Que delícia estar na igreja. Que cântico bonito. Ai, que palavra linda. Maravilha, não tem nada errado nisso não. Contemplativa. Contemplando. Maravilha. Tá benção, tá uma benção. Mas a fé não pode se parar nisso só não. Senão ela não funciona. Presta bem atenção. Senão, não funciona. Ah, eu amo Jesus. Ai, que maravilha. Glória a Deus. Não tem nada de errado, mas você está na contemplação. É uma benção, mas se você ficar só nessa parte, eu oro, meu irmão. Não tem nada de errado, está tudo certo. Mas tem um negócio que precisa ser acrescido aí. Isso está na carta de Tiago. Tiago vai explicar isso para nós. Vamos lá na carta de Tiago? Ele vai explicar agora. Nosso irmão Tiago vai explicar. Tiago capítulo 2. Nosso irmão Tiago vai explicar isso para nós agora. Esperar você achar. Tiago capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Isaac? Isaac sabe de cor, Tiago.
Eu ia falar Isaac aqui, ó. Tiago, capítulo 2, está na mão? Olha o verso 14 agora, vamos lá, ó. Presta atenção, hein? Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Parou, olha aqui de mim, agora deu vontade de ler, né? Para aí, não é de ficar lendo não, lê outro dia. Agora dá vontade de ler a Bíblia, né? Para aí. Pode essa fé salvá-lo? É a pergunta que ele fez. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé? E se eu pergunto, você tem fé, irmão? Claro que eu tenho, eu creio em Deus, eu tenho fé. Então tá. Pode alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Aí ficou uma discussão entre alguns teólogos que disseram que Paulo e Tiago estavam havendo divergência. Não, nada de divergência. Paulo fala que a gente é salvo pela fé. Tiago fala que não é só pela fé. Vamos entender isso também para a gente. Olha o verso 15, ó. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas você não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Faz muito bem. Os demônios também creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Você quer comprovar então? Vamos lá. Ele diz assim, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi melhorada, foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez partir por outro caminho? Assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, eu não quero me ater nesse assunto, mas eu tenho que deixar uma explicação aqui, senão algum irmão vai embora, tá vendo? Tem que ter obra sim, tem que ter obra. Então, a pregação não é em cima disso, isso faz parte, a pregação não é uma outra pregação. Mas eu tenho que explicar isso aqui para os irmãos. O que Tiago está mostrando? Tiago está falando que o crente está vivendo na vida, aqui hoje, na prática, tem que ter obras de fé. É isso que Tiago está falando. Paulo disse que o homem é salvo pela fé, somente pela fé, não por obras. O que ele está querendo dizer? Diante de Deus, se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, você está salvo. Amém? Aleluia? Agora, Tiago está mostrando que se você realmente estiver salvo, você tem que ter boas obras. As boas obras mostram que você teve fé de verdade. Porque se você fala, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas a tua obra, o que você faz, não condiz com a tua fé, então alguma coisa está errada aí. Porque quem diz que creu em Deus, creu em Jesus, acredita mesmo, tem fé, as obras dele são obras que glorificam o nome do Senhor. Então as obras, eu não faço as obras para ser salvo, eu faço porque eu já sou salvo. Então é por isso que ela completa. Agora, olha bem para você ver que não é salvo pelas obras, não é salvo diante de Deus pelas obras. O ladrão que estava na cruz, não tem obras nenhuma, mas ele creu no Senhor, morreu e foi salvo. Amém? Glória a Deus. As obras dele não tem nem como, ele está na cruz ali, o ladrão não teve nem tempo de fazer boas obras. Ele creu no Senhor. Então é a minha fé, é a graça do Senhor sobre a minha vida
É o preço que ele pagou pelos meus pecados. Eu não tinha condição de pagar. Nenhuma obra que eu faço, vamos supor, existe, por exemplo, aí dá um exemplo. Pessoas aí que fazem boas obras maravilhosas, mas não acreditam em Jesus. Não vai ser salvo não, meu irmão. É claro que eu não vou, não é eu que vou julgar. Então você está querendo dizer que fulano, cicrano, que não crê em Jesus? Não, eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que o caminho que nos leva para o céu é Jesus. E que boas obras não levam para o céu, não. Elas fazem parte da vida do cristão que creu no Senhor. Mas se a pessoa simplesmente faz boas obras, é a melhor pessoa que tem, mas não tiver Jesus no coração, não entra lá não. Porque se você falar, não, entra sim, tem jeito, então, para que Jesus morreu na cruz, então? Perdeu tempo. Porque era só falar, gente, vamos fazer boas obras, fica tudo certo. Não precisava Jesus ter vindo, não. João Batista podia pregar, gente, ó, vamos fazer boas obras, que é o caminho da salvação, é boas obras. Pronto, João Batista veio antes de Jesus, não precisava Jesus ter morrido por nós, ficava tudo certo. Entendeu o que eu falei, sim ou não? Para que Jesus vai vir? Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si a maldição que era nossa. Colossenses 2,14, ele pagou a dívida que era contrária a nós, que estava nas suas ordenanças, cravou ela na cruz. Ele perdoou todos os nossos pecados. Olha, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, ele nos purificou de todo o pecado. Mas então está tendo uma diferença aí, Jesus. Então está mostrando o que Jesus fez por nós. Então foi necessário ele ter morrido por nós, ter feito o pagamento da dívida por nós. Senão a gente não ia dar conta. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a salvação é por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos 10, 8 em diante. Crê no Senhor Jesus. Confessar com a tua boca que Jesus morreu e ressuscitou, você está salvo. É com a boca que se faz confissão e com o coração que se crê para a salvação. Romanos 5:1, somos sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Então, a salvação é por meio de Cristo. Mas como eu ainda continuo vivendo nessa terra, eu vou fazer boas obras. Então, as boas obras, elas comprovam a minha fé que eu tenho no Cristo. Tanto é que Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, está escrito assim que a gente não é salvo pelas obras, é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Olha aí, ó. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Olha o que está escrito. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Pois é pela graça que sois salvos. Aí, ó, Efésios 2, 8, ó. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Olha agora no verso 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Imagina bem, eu estou fazendo mais obra que você mais salvo que você. Não tem como. Não é das obras para que ninguém se glorie. Ó, pois somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, por que tem as boas obras? Ó, eu entreguei minha vida para Jesus, ó. Entreguei minha vida para Jesus. Aí eu posso, o que eu vou fazer agora da minha vida? O que tem para nós fazer na terra? Tem coisa boa e coisa ruim. Então eu vou fazer coisa boa. A coisa boa que eu estou fazendo são obras boas. Então essas coisas boas que existem na vida para eu viver, foram criadas por Deus para que eu pudesse andar nelas. Então como é que eu ia viver a minha vida se só tem coisa ruim para fazer? Como é que eu ia ser um cristão se não existe boas obras a serem feitas? Só existem obras ruins. Como é que eu ia viver nessa terra, andar nessa terra? Então, tem as boas obras que eu posso fazer para viver nessa terra, para andar nessa terra, para viver o dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta. Amém? Glória a Deus? Entendeu? Então, tranquilo? Posso ficar tranquilo que você não vai embora? Eu tenho que fazer boas obras. Amanhã eu vou sair cedo já, bater de porta em porta.
A gente tem que tomar um cuidado também, que isso é uma coisa que... É um cuidado que o crente tem que ter, porque tem crente que vai para o extremo. Desse jeito assim, irmão, ó. Vou falar para você aqui agora, ó. Tem crente que tem fé, mas não faz nada para Jesus. Porque ele fala assim, não é boas obras. Ele não faz nada para Jesus, só faz para ele. Para si próprio. Não faz nada, não faz uma visita. Vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Quando que você fez uma visita para alguém sem interesse nenhum, apenas para abençoar aquela vida? Estou perguntando para você agora. Estou te fazendo essa pergunta. Não, estou fazendo. Para um pouco e pensa. Quando você falou assim, eu vou na casa do fulano. Mas não é para chegar lá e contar a fofoca, não, viu? Estou falando quando você foi lá, falou, não, eu vim aqui só para... Como é que você está? Tudo bem? Ah, maravilha. Eu vim aqui a gente conversar um pouco, mas não vou demorar não, tá? Fazer uma oração aqui, abençoar. Quando você fez isso? Fala para mim. Perguntando. Quando foi que você fez isso? Posso apontar o irmão e a irmã? Não vai embora chateado? Posso apontar e perguntar para você quando você fez isso? O Isaac eu nem pergunto. O Isaac o dia inteiro vai na casa, vai na outra, leva uma mudança, conversa aqui, conversa dali. O Isaac é espetacular. Nem fala. A mulher dele que dá trabalho para ele. A pergunta para vocês é: quando que você fez uma visita? Estou perguntando, quando? Nesse mês de maio passado, quando você fez uma visita para alguém? Você foi lá e abençoou aquela vida com um mês inteiro, uma visita só. Uma só. Você foi lá, vim aqui, vai abençoar a sua vida, fazer uma oração. Quando você fez isso? Mês passado. Esse mês agora tem alguma programação especial aí de uma visita para alguém? Estou perguntando, você tem ou não? Ou só na casa da irmã que vai convidar para o almoço que tem churrasco? Então tá. Então às vezes a gente não é porque a gente fica... Eu estou falando aqui porque às vezes a gente quer apontar os outros, né? E a gente? E a gente? Saiu do serviço, vai embora para casa, tomou banho, deitou no sofazão lá, televisão. No outro dia a mesma coisa, aí passa a luta, pastor, ora por mim, estou passando luta. Tá bom, não vou orar sim. Mas você, quando que você foi fazer uma visita para alguém? Quando você estava tudo bem lá, você chegou do serviço, lá, hoje eu vou na casa do fulano. Eu, bem, vamos lá fazer uma oração lá, abençoar a vida do fulano. Quando você fez isso? Olha, irmão, muito sério. É muito sério. Para um pouco e pensa. Se cada um de nós aqui, ó, que está aqui, ó, hoje, cada um de nós, nesse mês de junho, fizer uma só visita caprichada em oração, uma só, e o mês que vem fazer de novo, no outro mês fazer de novo, no final do ano isso aqui está lotado de gente que veio à igreja por causa de você, de uma visita que você fez. Lotadinho aqui. Se cada um aqui fizer uma visita só, cada um aqui. Claro que você não vai falar para a pessoa vir, nada disso não, mas ela vem espontaneamente, porque, nossa, o irmão ela foi visitar eu, nossa, que maravilha. Ah, vou lá também fazer uma visita lá. E chega um dia que está lotado, aconteceu, esse aqui foi o fulano que visitou, aquele foi o outro, vieram para a igreja fazer uma visita também. Mas não é por isso que eu estou falando para vir para a igreja, não. Estou falando que faz parte da nossa vida, nós não estamos fazendo nem isso. Não estamos fazendo isso. A gente está vivendo a nossa vida, ó. Nós estamos vivendo a nossa vida. Acordou, vai trabalhar amanhã, na hora do almoço, almoça, vai de novo à tarde, chega de noite, cada um para si, jantou, deitou, dormiu, terça-feira a mesma coisa, quarta a mesma coisa, quinta a mesma coisa, sexta a mesma coisa, sábado vem para domingo de novo, e vira mês. Cadê a visitinha que você fez? Uma visita só no mês. No ano daria 12 visitas. Olha que benção. Que está super pouco, mas não estão fazendo nem isso. Está pouquíssimo, está baixo, mas nem isso nós estamos fazendo. Uma só por mês. Desafio que foi pregado ontem aqui à noite, no culto do jovem. Desafio hoje para a igreja. Nós estamos no dia, hoje é dia 3, dia 4? 4. Quem vai fazer uma visita para alguém sem interesse, apenas para abençoar, sem fofoca, sem nada, esse mês agora? Levanta a mão. Quero ver. Quero ver, cadê a mão levantada? Eu nem um pastor falando, está difícil, hein? Está difícil o negócio. Está difícil, está complicada a coisa. Vamos abaixar a mão de novo, vamos lá, vamos ver. Está difícil, irmão? A mão está travada embaixo, vamos dar um jeitinho? Não é possível que você não consiga fazer uma visita. Hoje dia 4, tem 26 dias para frente. Se não conseguir fazer uma visita, olha, larga a mão. Uma visita, o pastor está falando, uma visita para alguém. Vamos lá de novo, que eu fiquei... Eu faz de conta que eu não fiz a primeira vez, porque ficou ruim para mim.
Também que não gravou, ficou ruim, pastor. Pode filmar a igreja inteira agora aí. Filma a igreja inteira que agora vai. Senhor, ajuda. Espírito Santo, move. Quem vai fazer uma visita, pelo menos, abençoar uma vida esse mês de junho? Levanta a mão. Agora continua assim que eu quero ver quem que não vai. Eu quero ver quem que não vai. Quem não vai? Messias, por que você não vai? Por que o Messias não vai? A Sônia não levantou a mão. O que quer? Não levantou. O meu obreiro aqui não levantou. Não é possível, não acredito nisso. Eu não acredito que você levantou a mão. Aí em cima, o Isaac segurando a mão da mulher que quer abaixar. Amém, glória a Deus. Você precisando de um para fazer uma visita com ela. Está difícil. É difícil. É melhor arrumar um macho, porque o homem está difícil mesmo, viu? Na atual conjuntura está difícil o homem. Temos algum macho aí do sexo, não é, que não é feminino, só para a gente saber? Porque o homem está difícil, viu? Mas a gente já vai arrumar aí sim, vai aparecer aí. Ah, os irmãos aí que fazem visita aqui, o irmão Kleber, com a turma aqui, ó. Acostumado a fazer visita, faz visita toda semana. É só combinar com eles que dá certo. São os homens da visita, a equipe de visita. Hã? É, graças a Deus, ali é homem mesmo, viu? Ali é. Ali você perguntar, dá glória a Deus e glória a Deus. Não tem esse negócio de glória a Deus. Não. É glória a Deus mesmo. Amém ou não? Fredão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos continuar na pregação aqui para a gente entender, ó. Vamos entender a pregação aqui de hoje, para a gente ir embora para casa. Então, isso que eu estou falando para você, esse exemplo que eu dei aqui, que pode parecer que não é nada, escuta bem, que pode parecer que não é nada, é um passo de fé, é um andar pela fé. Jesus disse assim, ó, de graça recebeste, de graça dai. Então, se você já recebeu alguma coisa do Senhor, leva para alguém também. Você não pode ter recebido e ficar ali igual uma talha cheia d'água, que não tem que abrir a torneira, tem que vazar água, tem que passar água para outro, para encher de novo. Irmãos, e quando a gente faz esse tipo de coisa, por exemplo, uma visita daqui, outra dali, para abençoar, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Escuta bem o que eu vou te falar, ó. Escuta bem, às vezes você está triste, está aborrecido, você vem na igreja, não perde culto, vem, mas parece que está faltando alguma coisa, faltando alguma coisa. Quando você vai fazer uma visita aqui, outra visita ali, você se sente satisfeito, você fica alegre. Quem sabe está faltando isso, para te proporcionar uma alegria aí, que você está buscando, esse mover no andar de fé, abençoar o teu irmão, a tua irmã. Quem sabe está faltando isso na sua vida? Você está vindo na igreja, você ora, tal, mas está faltando alguma coisa no relacionamento entre o irmão e a irmã. Uma oração, orai uns pelos outros, suportai uns pelos outros, chorai uns pelos outros, alegrai-vos uns com os outros. Ó, você está lá em comunhão com o irmão. Um membro não pode viver sozinho. Nós viemos na igreja aqui, tá bom, estamos juntos, mas nós não podemos estar vivendo sozinhos. Nós temos que passar para outro também, ir lá. O que Deus nos deu, passar para outro. E, na verdade, quando a gente vai passar para outro, a gente é abençoado. Lembra de Jó? Os amigos de Jó foram orar por Jó. Os amigos de Jó foram visitar Jó. Quem que estava doente? Jó. Quem que estava ruim? Jó. Quem que parece que precisa de ajuda? Jó. Mas quem que, na verdade, precisava de ajuda? Quem foi fazer a visita? Os três que pareciam estar bem, estavam bem fisicamente, aparentemente, mas diante de Deus não estava bem, não. Foram fazer uma visita para Jó. Jó estava doente, na desgraça, ruim, quase morrendo. E quem é abençoado é os três, porque o doente para quem eles foram fazer a visita, orou para os que foram visitar. Quem recebeu a bênção foi os visitantes. Então, às vezes você pensa que você vai lá levar uma bênção, você que sai abençoado, meu irmão. Chega lá, você vai levar uma palavra, você vai embora. Rapaz, que isso, o irmão falou um negócio lá, que misericórdia.
Só de ver aquela situação, deu um renovo em mim, não. Nós precisamos estar movimentando em fé. Movimentando em fé. Andando por fé. Vivendo pela fé. Aí você quer que as coisas aconteçam, mas você fica travado lá na sua vida só. Claro que a gente não vai entrar na vida de ninguém, não vai, de forma nenhuma, envolver na vida dos outros. Nada disso, não estou falando disso. Tudo com ordem e decência, com prudência. Ninguém vai ficar se intrometendo na vida de ninguém, não. Tanto é que em Provérbios 25, 17, está escrito. Só para quem lê a Bíblia que sabe. Velhinho, fala para eles o que está escrito. Não me decepciona, velho. Velhinho, Provérbios 25, 17. Quase isso, ó, velho. Olha, tá vendo? É homem de Deus ali. Provérbios 25, 17. Olha o que está escrito. Provérbios 25. Isso também não pode acontecer. Eu falei para fazer uma visita só. Não é para acontecer o que está aqui em Provérbios 25, 17. Olha o que está escrito ali, ó. Retira o pé da casa do teu vizinho, para que não se enfade de ti e te odeie. Não é para você ficar enfiado na casa dos outros também, não. Viu? Esse negócio de muito enfiado na casa dos outros dá problema. É uma visita só. É um beija-flor, chegou ali, já vai embora. É assim que funciona a boa visita, que produz alguma coisa. Não é ficar enfiado na casa dos outros, não. Que é ruim, faz mal para ambas as partes. Sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. A fé sem obras é morta. Então, diante de Deus, eu sou salvo pela fé. Simplesmente pela fé no que Jesus fez por mim. Eu sou justificado diante de Deus pela fé. Mas diante dos homens, eu sou justificado pelas obras. Os homens querem ver obras. As pessoas querem ver obras. Não adianta eu falar. Por isso que as pessoas falam? Elas falam assim, olha lá, ó. É verdade ou não? Escuta bem, eu vou falar aqui, ó. Olha lá, põe a Bíblia debaixo de braço, vai para a igreja, uma brigaiada em casa com a mulher. Uma vida desregrada, caloteiro, mentiroso. Mas está com a Bíblia, indo para a igreja. Está vendo? As obras estão falando mais alto do que sua fé. Diante do povo. O povo quer ver as suas obras. Então o Tiago está falando assim, diante do povo, você tem que ter obras. Obras de fé. Para que o povo veja pelas suas obras que você realmente tem fé. Porque você está numa fé contemplativa apenas. Por isso que eu falei no começo, que a fé contemplativa apenas não resolve. Ela é boa, mas não pode ficar na contemplação. Tem que ter atitude de fé. Olha outro exemplo aqui. Que é muitos... Irmãos, você que está aqui nessa noite, a vida não é fácil para ninguém, não tem nada fácil. O crente, não tem nada fácil para o crente. Não tem nada fácil, não, irmão. Vai estar fácil no paraíso. Na glória. Na presença de Jesus. Onde não tem choro, não tem morte, não tem tristeza, não tem dor, não tem enfermidade. Não tem marido, não tem mulher, não tem nada. Lá vai ter uma benção. Não tem dor. O corpo maravilhoso. Que lugar espetacular que deve ser esse. A maioria das pessoas que tiveram visão e chegaram a estar nesse lugar não queriam voltar, não. Diz que o lugar é lindo, glorioso e maravilhoso. Por isso que ele não permite muita gente ver, não, irmão. Porque se ver, vai querer ficar. Ai, irmão, que coisa linda, maravilhosa. Não, às vezes uns relances só assim, ó. Uns flashes só, porque se ver mesmo, não quer voltar mais. Porque é muito bonito o lugar, lindo, maravilhoso. É igual o irmãozinho que vai para a praia. Aí, eu não vou falar uma história que não é de irmãozinho que vai para a praia. Vai para a praia e não quer voltar, irmão. E eu não vou contar a história, não. Tem gente indo para a praia dando 7 pulinhos nas ondas. Não vou contar a história, não. Depois vocês vão descobrir aí. Vocês vão descobrir no meio da turma. Gente indo para a praia dando 7 pulinhos por cima das ondas. Não vou contar, não. Outra hora a gente fala sobre isso. E está na igreja, que tem que estar orando, viu? Mas 7 pulinhos é abençoado, irmão. Não é pulinho de coisa. Você ficou pensando o quê? Você pensou o quê aí? Não pode chegar lá e dar 7 pulos também? Pode dar 14, 15. Não tem problema, vai. Fala quantos pulos quiser, vai. O que você está pensando? Não pode, não é nada, dar 7 pulos? Pode ou não pode?
Estou perguntando para você, eu posso lá na praia dar 7 pulos nas ondas? Sim ou não? Ué, posso, velho. Posso quantos pulos eu quiser. 2 pulos, 7 pulos, 15 pulos. Mas olha aqui. Neemias, capítulo 1 de Neemias. Uma história que aconteceu 450 anos antes de Cristo. Essa história de Neemias, capítulo 1 de Neemias. Neemias, capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Ó, Neemias, capítulo 1. Vou ler 2, 3 versículos aqui. 4 versículos. Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha aqui em mim, olha aqui agora, olha aqui. Então, imagina bem. Olha aqui agora para você entender o negócio. Imagina bem. Depois, vou voltar um pouco no tempo para você entender o negócio. Moisés, entenda aí, Moisés tirou o povo do Egito, acompanha o raciocínio. Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, andou pelo deserto 40 anos. Mas ele ia levar o povo depois do deserto. Mas quando chegou no limite ali, ele morreu e antes de morrer, passou para Josué. Então não é Moisés que vai entrar, é Josué que vai entrar na terra. Mas para entrar na terra, ele tem que guerrear. Josué guerreou lá e tal. O livro de Josué inteirinho vai discorrer sobre isso. E ele estabeleceu o povo na terra. O povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas. Em 100 vezes maior, 100 vezes mais do que a população de Itajubá. Se a população de Itajubá tem 100 mil habitantes, 2 milhões, 20 vezes mais a população de Itajubá. Se a população de Itajubá tiver 100 mil habitantes. Então esse povo foi estabelecido na terra, repartido em 12 tribos. 12 tribos, como se fosse 12 estados, mais a tribo de Levi, que ficou esparramada entre as tribos. Um pouco de levita aqui, um pouco de levita ali. Levitas não tiveram herança, terra. O Senhor deu terra para todas as tribos, e Deus disse para Levi e para a sua tribo: vocês não terão uma terra para se estabelecer. E o Senhor falou para a tribo de Levi assim, ó, escuta bem, ó, todas as tribos vão ter um lugarzinho, um lugar como herança. Vocês da tribo de Levi não vão ter herança. Aí Deus falou para eles: eu sou a sua herança. Amém, aleluia. Então vocês não vão ter herança de terra, eu serei a sua herança. E a tribo então de Levi ficou um pouquinho esparramado pelas tribos de Israel, porque a tribo de Levi é a tribo que vai ensinar a palavra de Deus para todos. É a tribo de Levi que vai levar a palavra para todas as outras tribos. É a tribo de Levi que vai exercer o sacerdócio diante do tabernáculo. Então Josué estabeleceu as 12 tribos ali. Depois entramos no livro dos Juízes. Josué morreu. Os juízes ali também. Israel é um só. E os juízes, cada momento um juiz governa lá. Depois entramos no livro dos reis de Israel. O rei Saul reinou sobre todos o Israel. Israel era unido. Depois morreu Saul, Davi reinou sobre todo o Israel, as 12 tribos unidas. Depois morreu Davi, Salomão reinou, filho de Davi, sobre todas as 12 tribos. O reino unido. Depois Salomão morreu, o filho de Salomão fez uma encrenca lá,
e as tribos dividiram, rachou, ficou 10 tribos com um rei no norte e 2 tribos com outro rei no sul. Então, o Israel não está unido mais, Israel está dividido. Reis, tribos, 10 tribos no norte, governadas por um rei, e 2 tribos no sul por um rei. Olha o detalhe, as tribos do sul, Judá e Benjamim, a cabeça, a tribo maior, Judá. A tribo do sul, quem reina sobre a tribo do sul é descendente de Davi, filho de Salomão. Quem começa a reinar no reino do sul. Os reis do sul, durante todo o processo, é da dinastia de Davi. Os reinos do norte não. É aleatoriamente, entra um rei, entra outro, conforme os acontecimentos, subornos e tal. O reino do norte se desviou dos caminhos do Senhor. O reino do sul permaneceu fiel no caminho do Senhor. Chegou o momento que o rei da Assíria atacou o reino do norte, levou as 10 tribos cativas para o exílio na Síria e tomou conta da região, das terras, das tribos do norte. E esse mesmo rei da Síria tentou invadir o sul, mas não conseguiu, porque o rei do sul era temente a Deus. E Deus não permitiu. Então o reino do sul prevaleceu mais anos ainda, firme com as suas terras, com a sua herança, porque os reis ali eram fiel ao Senhor. E o Senhor guardava e protegia. Chegou no momento em que os reis do sul começaram a se corromper também, anos depois. Então veio Nabucodonosor da Babilônia, conquistou o império da Síria, dominou a Síria no momento, e a Babilônia veio conquistando tudo e entrou no sul e conquistou o sul também. O povo de Deus que estava no sul, porque os reis que estavam ali naquele momento haviam se desviado do caminho do Senhor. Por isso que você vai ver que Daniel é levado para a Babilônia, Ezequiel levado para a Babilônia, o povo foi levado para a Babilônia, a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino do sul, foi destruída, os muros derrubados. O reino do sul foi destruído. Ficou só ali um gatinho pingado de pobres, o resto foi levado tudo para a Babilônia e muita gente morreu. Eles ficam 70 anos na Babilônia. E Judá, Jerusalém destruído. Mas antes deles ir para a Babilônia, irmão, antes de irem para a Babilônia, Jeremias, capítulo 25, Jeremias também, capítulo 29, Jeremias, homem de Deus, profetizou, foi espancado, bateram em Jeremias, jogaram Jeremias na cisterna, judiaram de Jeremias, porque Jeremias falou o que o povo não gostaria de ouvir. Hoje o povo está correndo atrás de profeta que fala o que ele quer ouvir, o que ele sente, o que ele acha que é certo. Quando você fala a verdade para ele, ele muda de igreja, vai para outro lado, porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida, mais fácil abandonar a igreja do que abandonar o pecado. Então o pessoal racha fora. O que aconteceu? Jeremias falou assim: assim diz o Senhor, vocês serão levados para a Babilônia e vão ficar 70 anos na Babilônia, mas depois de 70 anos darei ordem ao rei de lá e vocês vão voltar para cá. 70 anos, meu irmão, morre muita gente na caminhada. Quem vai voltar são os descendentes deles. Se for voltar, são descendentes e um gato pingado de veinho. Porque você imagina bem, o cara que foi levado do sul para a Babilônia com 30 anos, ficar 70 anos na Babilônia, com 100 anos vai voltar? Para um pouco e pensa. Um cara que saiu dali jovem, com 20 anos, Daniel saiu talvez com 15, 18 anos, foi levado para a Babilônia. Imagina bem, com 15 anos Daniel para a Babilônia, 70 anos, com 85 ele vai voltar? Não é brincadeira não. Mas Jeremias profetizou, 70 anos. Quando vieram atacaram Jerusalém e levaram o povo, 2 anos que eles estavam em Jerusalém, estavam na Babilônia, surgiu profetas falando que eles iam ficar 2 anos só. Está escrito no livro de Jeremias. Profetas que falaram que era 2 anos só, e Jeremias chamou o profeta, e o profeta anunciou para o restinho do povo que ainda não tinha sido levado para a Babilônia, que aquele primeiro grupo que foi para a Babilônia era 2 anos só. E Jeremias falou: olha, se for 2 anos, Deus não falou comigo, não falou por meio de mim, mas se Deus está falando por meio de você.
E Jeremias não falou nada, porque aquele homem estava profetizando que era 2 anos. E quando Jeremias vai embora, Deus falou com Jeremias: volta lá e fala para esse profeta que por ele ter profetizado mentira, ele vai morrer. Está escrito na Bíblia. E Jeremias veio e falou: ó, é 70 anos, e falou para ele: olha, você vai morrer, e tal. 3 meses depois o profeta morreu mesmo, conforme a palavra de Jeremias. E o povo não ficou 2 anos lá não, ficou 70 anos, conforme a palavra de Jeremias. Então o que eu quero mostrar para você? Quando passou 70 anos na Babilônia, escuta aqui, escuta bem, entenda aí. Antes de Jeremias, 80 anos antes de Jeremias, o profeta Isaías, 80, 100 anos antes de Jeremias, o profeta Isaías falou assim, ó, que haveria um dia em que as cidades seriam destruídas, mas Deus ia levantar um homem chamado Ciro, e esse homem ia dar ordem para o povo reconstruir aquilo que estava perdido. 80, 100 anos antes de Jeremias falar, Isaías profetizou. Quando Jeremias fala que há 70 anos, eles ficam 70 anos. Passou 70 anos, eles não é Babilônia mais, porque o Império Medo-Persa destruiu Babilônia, venceu a Babilônia. E quando o Ciro, rei da Pérsia, está escrito no livro de Esdras, capítulo 1, nós não vamos lá, senão não dá tempo de explicar aqui o que eu quero mostrar para você. No livro de Esdras, capítulo 1, quando Ciro, rei da Pérsia, assume o domínio de Babilônia, depois de 70 anos que eles estavam na Babilônia, o povo de Deus exilado, gente velha, gente nova que nasceu, gente velha que estava lá, gente que morreu. A Bíblia fala em Esdras, capítulo 1, despertou Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e fez levantar um pregão, uma palavra para todos aqueles que estavam na Pérsia, dizendo: quem for judeu e quiser voltar para Jerusalém, volte e reconstrua o templo, e que o seu Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha casa. Então, quando isso acontece em Esdras, no capítulo 1, que Esdras anuncia, Deus já havia falado para Isaías 150 anos antes, e dado até o nome do homem que ia fazer isso. Está escrito em Isaías, capítulo 40, 42, 45, Deus disse: eu chamo Ciro, meu servo, ainda que ele não me conheça. Aqui está escrito lá: eu chamarei Ciro, rei da Pérsia, ainda, ele é meu servo, ainda que ele não me conheça. Ele vai fazer uma grande obra para mim. Ciro nem nascido tinha. Então estou falando para você aqui, ó, confia no Senhor, entrega para o Senhor, e tudo Deus fará, amém, glória a Deus. Fica aí apavorado, só andar no caminho do Senhor que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus quer o melhor para nós, tem o melhor para nós. Mas a bênção está passando. Se a gente estiver firme com Jesus, a bênção acompanha a gente. Se a gente não estiver firme com Jesus, a bênção passa, pega outro que está firme. Mas a bênção do Senhor vai prevalecer. Deus não vai desperdiçar a bênção, vai pegar a gente aí. Já está me pegando já, aleluia, glória a Deus. Quem a bênção está pegando? Quem a bênção está pegando? Quem a bênção? Cadê a glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Crente que está morno e frio aí, não pega não tem, olha lá, em Romanos capítulo 12 está dizendo: sede fervoroso no Espírito. Para as coisas do mundo você é fervoroso, para futebol você é fervoroso, para música você é fervoroso, para quando você ganha dinheiro você, ganhei. Mas quando é para Deus você não dá glória a Deus, né? Eu não estou sentindo, mas na hora que enfiar 1.000 conto no seu bolso, você sente, né? Cara, tem que sentir não, mano. Tem que abrir a boca e glorificar, amém, aleluia. Ele é digno de toda honra e toda glória, independente se eu estou sentindo ou não. Ele é digno, acabou. Meus sentimentos mudam. Tem dia que você acorda e você está bom, nem sabe por que você está bom. Você nem sente, não, estou com alegria hoje. Por quê? Não sei, estou alegre. Tem dia também que você tem tudo para estar alegre, você acorda triste. Não sei, estou ruim hoje, estou mal hoje. Também 2 sanduichão que você comeu ontem à noite, judiou do fígado a noite inteira. Torresmão, 11 horas da noite, aí acorda no outro dia. Estou ruim hoje, Deus tem misericórdia. Faça-me um favor, irmão. Os torresmos que você come para dormir não dá. Deus não tem culpa não. Mas olha bem, Deus chamou Ciro.
Falou por meio do profeta Isaías. Nem Isaías nunca viu Ciro. O homem nem nascido tinha. Deus já falou. Quem já viu isso na Bíblia, levanta a mão. Quem já viu, levanta a mão. Baixa a mão. Quem não viu isso, não vi não, pastor. Eu não vi isso não. Eu não entendo o povo. Não levanta nem para a mão, nem para um lado, nem para o outro. Povinho desanimado esse também, viu? Estou com um povo desanimado aqui, viu? O turno da manhã é mais animada. Eu prego cedo aqui. A turma de cedo é animada, velho. Dá glória, pula, chacoalha o outro. Segura na mão do seu irmão do lado aí. Segura aí. Levanta essa mão para cima. Fala para ele. Dá glória a Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Ah, louco. Desanima o pregador. Desanima o pregador. Vai embora. Triste. Ah, tá louco, Deus. Tá difícil. Estou lá no monte orando, Senhor. Tá difícil, viu? Tá difícil lá. Os irmãos não dão glória a Deus. O que está acontecendo com a igreja? Falta de orar não é. O pastor está esgoelando de orar lá. A Bíblia fala nos últimos dias, se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Percebe-se o esfriamento dentro da igreja. No nosso meio. Nem você está mais animado igual você estava antes. Lembra quando no começo, quando eu ia para a Assembleia de Deus no começo, já chegava na igreja dando glória a Deus, ficava meia hora de joelho orando. O pastor tinha que pegar o sininho. Aqui eu nunca usei o sino. Tanto eu falar, deixaram o sininho aqui para ver se acontecia. É um ato de fé, mas até agora não aconteceu não. Foi um ato de fé. Quem lembra que na Assembleia tinha o sininho? Quem lembra que na Assembleia tinha o sininho? Verdade, o pastor ia começar o culto, não tinha jeito de começar. Irmão, escuta bem, você que é novo aqui na igreja, escuta o que eu estou te falando. O pastor não pode mentir. A gente estava na igreja orando, o culto começava às 7h30. A gente chegava às 7 horas, dobrava o joelho, ficava orando. O pastor ia começar o culto às 7h30. Ele não conseguia começar o culto, por isso que tinha o sininho. Ele falava, irmãos, glória a Deus, o irmão não atendia, o irmão estava no fogo, pulando. Ele tinha que fazer assim, ó. Aí os irmãos iam parando. O sino é o sinal para a gente parar. Porque só aqui não parava. Os irmãos estavam lá, glória a Deus, aleluia, santo, glória, outro de joelho, outro de pé. Agora aqui, irmão, o culto é às 7. Chega atrasado e vem conversar ainda. Difícil dobrar o joelho. Quanto tempo você não dobra um joelhinho também? Quanto tempo você não dobra um joelho, hein? Há quanto tempo essa perninha não faz isso aqui, ó? Quanto tempo, hein? Capaz de se fizer não levantar direito. Irmãos, é verdade, Jesus falou certo, no último dia veio esfriar mesmo, né? Você não percebe que você está meio frio, não? Estou falando para você agora. Você não percebe que deu uma esfriada no você, não? Você podia estar mais animadão aí, mas... Não, que história é essa? Preciso andar por fé, irmão. Sabe, tem tanta coisa no mundo. Paulo escreveu a Timóteo, nos últimos dias os homens iam amar mais os prazeres. Olha, Paulo escreveu para Timóteo, nos últimos dias os homens iam amar, gostar mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Você gasta mais tempo com coisa que é prazerosa para você do que com as coisas de Deus. Agora eu quero perguntar para você, é verdade ou não é? Eu não estou dizendo que é pecado você ter um momento de lazer. Eu estou dizendo que está escrito na Bíblia que está gastando mais tempo com coisas que são prazerosas para nós do que com as coisas de Deus. É verdade ou não é, irmão? É verdade, irmão. É verdade. Quando Ciro, rei da Pérsia, então, deu ordem, foi uma primeira turma que voltou para reconstruir o templo. Depois de anos, então, lá... longe de Jerusalém, presta atenção, longe de Jerusalém, lá no palácio do rei, tem um homem de Deus chamado Neemias, que trabalha junto com o rei. Mas já havia um grupo de homens judeus que haviam voltado para Jerusalém depois dos 70 anos. Então imagina bem na sua cabeça aí, ó. Neemias está fora de Jerusalém, no palácio do rei da Pérsia. Está fora de Jerusalém. Mas já havia voltado para Jerusalém um grupo de pessoas. Porque havia passado 70 anos. E eles voltaram para suas antigas terras. Pessoas novas e pessoas idosas.
Então, no capítulo 1 de Neemias, verso 1, está escrito assim, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, ó, estando eu na fortaleza de Suzã, no Império Persa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, ó, e eu perguntei para eles pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Como que está Jerusalém? Que foi destruída 70 anos atrás. Aliás, no caso aqui, há mais anos atrás. Eles me disseram, ó, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, estão lá em Jerusalém, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Escuta bem aqui, ó, olha bem, ó. Quando Neemias recebeu essa notícia de que a cidade dele lá em Jerusalém estava destruída. O que Neemias vai fazer? Olha agora, eu não vou demorar aqui na minha mensagem agora. Olha o que Neemias vai fazer. Olha o verso 4. Quando ouvi essas palavras, o que ele fez? Estou perguntando para você, Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, o que ele fez? Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Você entender a mensagem de hoje. Você ir embora para casa, ah, entendi muito bem. Então, quando Neemias recebe a notícia, ó, nossa, a fé contemplativa que eu falei para vocês. Ah, eu vou orar. É o que muita da gente faz, inclusive, desculpa, eu vou te falar, é o que muitos estamos fazendo e, aliás, nem fazendo, nem orando. Imagina bem, se o agir por fé vem depois da oração, e quem nem orando está, como é que está agindo? Entenda o que eu estou dizendo. Eu vou agir pela fé e andar pela fé porque eu orei, e a fé vem pela palavra que eu ouvi de Deus. Eu vou andar em fé porque Deus, por meio de sua palavra, gerou fé e eu vou gerar obras. Olha como é que é sério, irmãos. Eu estou andando por fé mesmo ou por vista? Um versículo que eu li no início. Estou andando por fé de verdade ou não? Ou não? Por que Neemias vai fazer? Neemias vai orar. Vai jejuar, vai orar. É o que a gente deveria estar fazendo por muitas situações aí. Antes de fazer. Antes de fazer obras. Antes de fazer obras. Oração. Jejuando, lamentando por alguns dias. Orando. Orando, orando, orando. Mas aí, irmãos, ele está orando. Às vezes a oração ela é curta, às vezes ela demora um pouco. Ele não vai agir, ele não vai andar pela fé de qualquer maneira. Se você olhar no capítulo 2, verso 1 agora, o capítulo 2 de Neemias, verso 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes estivera triste na presença dele. Verso 2, assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto, e se você não está doente? Não é isso tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que você quer agora? O que você me pede agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto a ele, me disse, quanto tempo durará a tua viagem? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Para aqui, olha aqui em mim. Gente, primeira coisa, capítulo 1, verso 1.
Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Quando é que ele vai começar, que ele recebe a notícia e vai começar a orar? Qual mês que é? Qual mês que é? Quisleu. Qual ano que é? Qual ano que é? 20º ano do rei. Então, mês Quisleu, 20º ano do rei. Olha o capítulo 2, verso 1. No mês de Nisan, no 20º ano. O ano é o mesmo do capítulo 1, sim ou não? Estou perguntando, capítulo 1, verso 1. Capítulo 2, verso 1. O ano é o mesmo, sim ou não? E o mês é o mesmo? E não é o mesmo. Mas o ano é o mesmo. É no mesmo ano. Mais ou menos 4 meses depois da oração, que ele recebe notícia, de 3 a 4 meses depois. Ele recebe a notícia, entra em oração e 3, 4 meses depois tem a resposta. Ele precisa fazer alguma coisa. Não é ficar na fé contemplativa só, irmão. Precisa de atitude. Senão a fé é morta. Não tem obras. Está faltando obras. Faltando atitude. Mas não é uma atitude de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem direção. Não é uma atitude sem direção, de qualquer jeito, de qualquer maneira, por obrigação, na força do braço. É uma atitude baseada num fundamento de oração diante de Deus. E de espera para a hora certa fazer o que deve ser feito pela fé. Isso é andar pela fé e não andar por vista. Isto é uma fé isto é uma pessoa que é justificado pelas obras, não somente pela fé. Isto é uma pessoa que não anda só na contemplação, numa fé contemplativa, mas numa fé ativa, que faz alguma coisa, que acontece coisa. Porque a gente fica orando, pensando que Deus vai fazer tudo por nós, vai descer um anjo fazer tudo. Não, Neemias está aguardando a hora certa, o momento certo, mas ele sabe que ele precisa agir, fazer algo. Mas não é fazer algo de qualquer jeito, qualquer hora, no escuro, não. Quando o rei pergunta para ele, que tristeza é essa? Ele, puxa vida, fala o que você quer. O seguinte, está acontecendo o seguinte, a cidade. Ele estava carregando aquele negócio como peso dentro dele em oração. Irmão, enquanto você está sentindo o peso de oração, continue orando. Se você realmente tiver compaixão em cima daquilo, Deus vai mostrar para você uma direção. Vai clarear uma direção, uma luz, para você fazer o que deve ser feito de acordo com a vontade dele. Quando Neemias está diante do rei, o rei pergunta para ele, fala, a cidade está assolada, está acontecendo isso. O rei falou para ele assim, o que você quer de mim? Pede agora que eu te dou. A hora que você menos esperar, a bênção chega. No dia que você menos esperar, você tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, para saber a resposta que você vai dar. E preparado para cumprir aquilo que você vai pedir. Porque ele vai pedir uma coisa, que não é moleza, que não é brincadeira. Mas ele vai pedir uma coisa porque ele já está na oração e vai ser movido por Deus naquilo. E o que ele vai pedir vai mexer com toda a estrutura da vida dele, da família dele, dos negócios dele, do profissional dele. Tudo vai se mover ali. Porque o rei pergunta para ele, o que você quer? Ele fala, orei ao Senhor e falei para o rei, se for do agrado do rei, que o rei me dê condições para eu ir em Jerusalém. Olha, irmão, de uma hora para outra vai mudar toda a vida de Neemias. Porque ele teve 4 meses em oração, buscando a Deus. Ele vai ter uma direção de Deus para mudança. Não é de qualquer jeito. E quando ele, resumindo aqui, quando ele tem todas as coisas ali, a provisão, e ele vai em Jerusalém, irmão, escuta agora, mesmo estando em oração, recebendo uma resposta, andando pela fé, ele vai fazer a vontade de Deus, vai reconstruir os muros de Jerusalém. Mas em Neemias capítulo 4,
Só quero falar para você, Neemias capítulo 4. Quando Sambalat, verso 1, quando Sambalat ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que eles reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro. Irmão, vai ter oposição, não vai ser nada fácil. Crente não tem vida fácil, não. Tem vida de oração e de confiança em Deus. Não é porque você está no caminho de Deus, na direção de Deus, tem uma resposta de Deus para fazer o que tem que ser feito, que vai ser tudo fácil. Não, meu irmão. Tem que se levantar em oração e continuar firme. Olha o verso 4. Ouve, ó Neemias, ó, ouve, ó nosso Deus. Ouve. Então Neemias está orando, ó. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faça cair a vergonha deles sobre a cabeça deles e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim, reedificamos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação do muro de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. O inimigo vai ficar furioso, nervoso, porque você está reconstruindo as coisas na sua vida, porque você está melhorando de vida, porque você está consertando os erros, os pecados da sua casa, da sua vida. O inimigo fica furioso. Verso 8, uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Olha o verso 9, aleluia. Porém, nós oramos ao nosso Deus, aleluia. E por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra ele de dia e de noite. Além de estar orando, está fazendo a parte da obra, colocaram guardas. E vai aí, meu irmão, vai sendo essa perseguição. Verso 10, então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos, que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, nós vamos entrar no meio deles, matar eles e poremos fim à obra. Nós vamos acabar com isso, o inimigo querendo acabar. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram, pelo que eu pus guarda atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Depois o povo, segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha o verso 15, olha o verso 14. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Não tenho nada fácil não, meu irmão. Tem que orar, levantar a cabeça e fazer, ter sabedoria. Como nós estamos na nova aliança, nós não estamos na antiga aliança, que pegava espada e partia para cima e atacava. Porque tem crente hoje que está pensando que está na antiga aliança, está indo para o tap dando voadora. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Não é assim não. Né? Se fosse assim, você estava preso já. Você matava uns dois, mas estava preso. Não é assim. Mas eu sei que dá vontade também, mas não pode. Fala para o Senhor: tira essa vontade de matar o fulano, Senhor, tira misericórdia. Eu sei que tem vontade, irmãozinho, aí tem umas coisas aí, mas vamos, aguenta firme, irmão. Essa vontade não é de Deus, não é da carne, tá? Não é de Deus, não. Não dê lugar ao diabo. Mas Deus é bom, amém ou não? Aí vamos terminar aqui, capítulo 6. Verso 1. Capítulo 6, estamos terminando, verso 1. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. O inimigo vai usar outra astúcia agora. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém planejavam fazer-me mal.
de modo que lhes enviei mensageiro com esta resposta. Olha a mensagem que Neemias mandou para os caras, ó. Verso 3, de modo que lhes enviei mensageiro com essa resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Aleluia, glória a Deus. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não, não vou não. Estou fazendo uma grande obra. Deus está comigo, aleluia. Verso 4, 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Firme, firme no propósito que Deus colocou você. Andamos por fé e não por vista. É fácil, não é? Mas andamos por fé. Deus ordenou. Vamos lá, vamos lá. Para você ter uma ideia, verso 9. Olha o verso 9, ganhando um tempinho aqui. Verso 9. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não a concluirão. Eles pensaram isso. Aí Neemias falou: agora, ó nosso Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia, fortalece as minhas mãos. O inimigo está fazendo tudo, para eu ficar enfraquecido, desanimado e não levar a obra adiante. Senhor, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Irmão, cuidado, até profecia falsa. Olha o verso 10, profeta falso no meio. Certo dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado. O profeta estava orando. Disse-me ele, o profeta falou: encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas. Porque virão matar você à noite. Essa noite vão vir. Verso 11. Eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma eu vou entrar no templo. Não podia entrar. Não era permitido para ele. Não vou entrar não. Olha o verso 12. Verso 12. Olha Neemias. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Sambalate e Tobias o haviam subornado. Ao homem de Deus, irmão, em oração. Como é que você vai saber que aquela profecia de um cara que está ali em jejum é de Deus ou não? O Espírito de Deus guia a nossa vida, irmão. Você não é guiado por profeta, você é guiado pelo Espírito de Deus, guiado pela palavra de Deus. Cuidado com o profeta só porque é amigo seu, é conhecido seu, falou isso. Cuidado! Olha aqui, ó. Estava no meio do povo de Deus, em jejum o profeta, mas ganhou um dinheiro debaixo do pano. Fica esperto. A Bíblia, Jesus falou, nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra. Olha o verso 13. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me difamar e desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas. Então não era um só profeta não, ó, que tem procurado intimidar-me. Olha quantos profetas querendo intimidar Neemias. Quantos profetas? E Neemias não era profeta, mas era um homem de Deus, de oração. Viu, meu irmão? Fica correndo atrás de profeta aí. Vai estar na igreja lá, porque lá tem reteté, aqui no Rio não tem. Aqui não tem, aqui tem palavra. E se tiver reteté, vai ser de Deus. Não é de homem, não. Vai ser de Deus. Aleluia. Imagina a minha Antonella. De Deus. Porque agora só pulou na carne, mas de Deus vai pular um dia ainda. Vai pular de Deus ainda, amém, Antonella? Deus, segura a mão do seu marido. Levanta ele, Antonella. Na oração. Meu Deus. Pastor, o senhor está animado. É só sair para o monte junto comigo, é o Espírito Santo que anima a gente. Vai para o monte, vai orar. Fica nessa casa dormindo o dia inteiro lá, vai ter ânimo para que pular desse jeito? Para que isso? Olha, não tem ânimo, não tem fervor no espírito. Desmotivado, não tem, desanimado. Não vê a hora de acabar para comer o restinho do almoço. Ah, revela, Senhor. Tá vendo? A revelação, ela vem também. Terminando aqui, irmãos.
Neemias 6, verso 15. Neemias 6, verso 15. Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor temeram e ficaram com o orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, sem Deus nós não vamos dar conta. Andamos por fé e não por vista. A fé vem, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você está em oração, Deus vai trabalhando dentro de você, vai acrescentando palavras de fé, e você na hora certa vai recebendo palavras assim, vai sabendo discernir, tendo entendimento, vai fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Vai ter oposição? Vai. Mas Deus é maior na sua vida. Deus é maior na nossa vida. Amém? Aleluia! Vamos ficar em pé, não desista, não recue, não volte atrás. Siga. Se você quiser que a igreja ore para você, enquanto o pessoal vem aqui louvar a Deus com canto. Se você quiser, pastor, ore por mim, eu quero ter Deus na minha vida, eu preciso de Deus. Se você quiser que a igreja ore por você, vem aqui, vamos estar orando por você. Glória a Deus. Se você quiser, pastor, ore por mim, eu quero que a igreja ore pela minha vida, eu quero oração, eu preciso mesmo eu preciso, Senhor, eu preciso. Glória a Deus. Você quiser que a igreja ore por você, você quiser que nós façamos oração pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Senhor, faz uma grande obra. Faz uma grande obra, Senhor. Faz uma grande obra, Espírito Santo. Faz uma grande obra, Senhor, nesse coração. Faz uma grande obra, Senhor. Aleluia. A igreja ora, fecha os olhos. Vem para frente, você que quer oração, que a igreja ore por você. Glória, glória, glória. Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está
Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Santo é teu nome, digno de louvor e adoração. Não desista, irmã, não desista, irmão. Nós estamos orando por cada um de vocês, para que também a sua fé não desfaleça. Ore por nós também, uns orando pelos outros. Mas ore, irmão, ore. Busque ao Senhor em oração. É difícil orar. Não tem nada fácil, não. Muito serviço, muitas coisas, muito cansaço, correria do dia a dia. Não é brincadeira, não. Mas o Senhor te chama, o Senhor te ama, te chama para um relacionamento com Ele, para que possamos ter uma vida melhor, mais saudável, em confiança na presença dEle. Confia no Senhor, meu querido irmão, minha querida. O Senhor te proteja, te guarde nessa semana, nesse mês, sempre. Te abençoe em tudo, te governe, te ilumine, te fortaleça, que renove as tuas forças, que te abençoe, tua casa, tua família, teu trabalho, tuas finanças, essa preocupação que você está financeiramente. O Senhor te proteja, te guarde, te abençoe nos teus negócios, na tua vida, na tua família, no teu lar. Pessoalmente, uma tristeza, uma chateação aí no teu coração, o Senhor te proteja, te abençoe, te fortaleça, te dê vitória. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.